Tijolaço apresenta hoje, em 4 episódios, uma entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, nós estamos entrando em 2018, que talvez seja o ano em que nós saímos do golpe, pela eleição direta de presidente da República, ou o ano em que nós prossigamos no golpe, com o impedimento de eleições diretas com a participação de todos os candidatos que estão postos, especialmente aquele que lidera as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva. O que a senhora espera desse processo eleitoral de 2018? Como você disse, primeiro eu queria cumprimentar o Tijolaço, esse blog fantástico, e dizer que para mim é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Sem dúvida, o Fernando abriu o caminho para a resposta. Se impedirem essa eleição ou se criarem casuísmos para que ela ocorra, nós teremos um aprofundamento do golpe. Porque o golpe não é um ato inaugural apenas. Tem um ato inaugural, que é o impeachment sem crime de responsabilidade, que de forma absurda e de forma evidente, cometeu um crime contra a Constituição, contra a sociedade brasileira e contra o país. Então, esse é o ato inaugural. Agora, o golpe é um processo. E a gente podia dizer até uma peça de teatro com 3 atos. O primeiro ato é esse, é a inauguração do golpe com impeachment. Mas tem um segundo ato, é por que o golpe foi dado. O golpe foi dado para executar um programa de governo que não foi eleito pela população brasileira, porque jamais o seria, porque tira direitos da população, compromete a soberania do país, fere a democracia. Então, é um golpe contra o povo, contra a soberania e contra os direitos sociais, econômicos e, sobretudo, civilizatórios do país. Então, você tem uma segunda etapa do golpe, que é o segundo ato, que tem uma reforma trabalhista, uma emenda constitucional que reduz os gastos com educação e saúde a um crescimento insignificante para as carências do Brasil. Esse crescimento é por 20 anos um crescimento só em termos reais. Agora, no resto das atividades que o Estado brasileiro tem de prover, como saneamento, transporte, habitação, ciência e tecnologia, que é o nosso futuro, para isso pode ter até queda real, queda nominal, porque você não garante sequer o crescimento real. Então, você tem uma situação gravíssima nesse segundo ato. Perda de direitos sociais, retrocesso, venda do país, o pré-sal extremamente comprometido e abertura do país para a venda das terras férteis, abre os céus do país sem nenhuma contrapartida, aprova um decreto que abre claramente, deixando evidente qual é o caráter da reforma trabalhista, quando destrói toda a fiscalização sobre o trabalho análogo à escravidão, o que mostra que mesmo que eles voltem atrás, eles vão prosseguir nesse caminho. Então, a terceira etapa do golpe é para quê? Porque não dá para vender a Petrobras agora. Não dá para vender e para alienar a Eletrobras agora. Não dá para não aplicar esse absurdo que é deixar vender as empresas públicas e todos o patrimônio público sem licitação nem controle. Não dá, precisa de um nível de legitimidade que esse governo não tem. Então, o que eles querem? Eles temem também uma outra questão. Eles temem que haja um referendo revogatório. Referendo revogatório esse que vai colocar em questão a base ilegítima e ilegal deste processo que garantiu essas reformas. O referendo revogatório é para voltar atrás, mas eles também estão querendo garantir que eles possam avançar. Então, por isso, eles têm um problema. Qual é o problema? Qual é o resultado político do golpe?
o resultado político do golpe é a destruição do chamado Partido da Modernização Conservadora, o PSDB, que transitou de Partido da Modernização Conservadora a um partido que se aliou aos golpistas e aos corruptos e que mostrou sua verdadeira cara também, não deixando de ser também um partido golpista e corrupto. Este processo é gravíssimo porque tira do cenário a chamada, pela sua tentação antidemocrática, porque o PSDB sofreu uma tentação antidemocrática cedeu a ela e, sobretudo, viu naquilo uma oportunidade para chegar ao poder que lhes tinha sido afastado pelo povo por 4 eleições consecutivas. Como eles viram que não tinha como executar seu programa através de eleições, suspenderam eleições. O peso que isso tem na história política de lideranças tradicionais do Brasil é um peso muito forte. A história o julgará. E a história julga de uma forma implacável. Ela julga condenando a não ter voto. E criaram um monstro, que é a extrema-direita. Então são 2 efeitos do golpe. Um destrói o partido, né, que era o Partido Conservador, ao qual nós sempre disputamos, que era um partido até então civilizado. E não soube perder a eleição democrática. Eles não saíam dessa linha, né, democrática, que era fundamental e era importante para o país. E agora criaram um monstro que comeu o campo deles. E aí, não adianta querer apresentar como alternativa os chamados outsiders. Ou se apresenta como alternativa o chamado gestor, que não quer gerir a cidade para a qual ele foi eleito prefeito, e o outro que é uma versão estranhíssima de política social feita através de programa de auditório. Que o PSDB fazia política social olhando através de um óculos e de uma lente de programa piloto, porque no Brasil, se você não fizer programa para milhões e milhões de pessoas, ou seja, o mais médicos era 63 milhões, Bolsa Família, 56 milhões, e agora eles estão reduzindo do auditório, aliás, do projeto piloto para o auditório. Então você sorteia a casa, isso passa a ser programa social. Eu acho que cada um pode fazer o programa de auditório que achar mais conveniente, faz parte da democracia, essa liberdade de expressão em programas de auditório. Agora, na política, num país com 208 milhões de habitantes, que tem necessidades seculares, é complicado. Essa questão da degradação que nós chegamos a ter, né, um programa social de auditório, né? Fico me lembrando do Chacrinha, como vocês querem, bacalhau, né? Só falta isso. Eu queria lhe perguntar sobre um aspecto de destruição democrática que vai além dessa questão do araquiri golpista que o PSDB praticou, que é a questão de ter levado, em nome dessa missão, o país a uma verdadeira baderna institucional, com a deformação das instituições e com a criação de um Estado de desequilíbrio, de tensão permanente, de permanentes escândalos, prisões e, enfim, uma vida completamente insegura para a sociedade, que não sabe qual vai ser o escândalo do dia seguinte, do outro, e do outro, e do outro. Se nós não estamos fazendo com que a vida nacional esteja se afastando daquele mínimo de normalidade que ela precisa ter para ser eficaz do ponto de vista do funcionamento do país. Você tocou num ponto importante, que é a questão de quando você provoca uma ruptura democrática e pratica um impeachment sem crime de responsabilidade de uma forma explícita, você permite, você cria
uma proposta que é a seguinte: a partir daqui tudo é possível. Em várias circunstâncias, o judiciário, aí entendido como judiciário, todo o sistema, não só dos juízes, etc., mas o Ministério Público e os próprios mecanismos de perseguição policial. Mas isso é grave, porque ao fazê-lo, você compromete fundamentos do Estado Democrático de Direito. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, você não pode tratar uns diferentes dos outros, a não ser que você tenha como base a justiça do inimigo. Você não quer condenar ou julgar ou fazer justiça. Você quer destruir. Ao invés de destruir com as armas, como era a questão da guerra, o warfare, era isso, você mata. O lawfare, você usa a lei para destruir. E aí você tem os absurdos. O juiz fala fora dos autos. O juiz manifesta antes de julgar a sua posição. Tudo aquilo que é absolutamente impensável e não passível de defesa num Estado democrático de direito se comete, mas não para aí não. E o judiciário assiste a mídia assumir seu papel, porque a primeira etapa dessa história toda foi a mídia julga. A mídia julga, condena sem defesa. E o julgamento passa a ser moral. Moral, não, e óbvio, ela não é uma instância de julgamento. Desde quando, em que país do mundo, em que sistema democrático a mídia pode ser elevada ao estatuto de judiciário? De jeito nenhum. Não tem juiz, ela tem interesses. E aí é que está. Os interesses da mídia também passam a ficar evidentes. O que ela defende, o que ela apoia e o que ela quer, fica bastante claro. E aí fica muito difícil fazer aquela manobra que faziam sempre, que era o seguinte: quando se falava que era fundamental fazer o controle econômico da mídia, porque ela é oligopólica aqui no Brasil, e em qualquer lugar do mundo que você concentrar TV aberta e fechada, que você concentrar jornal, revista, que você concentrar até mídia social, você terá um viés antidemocrático. Então, não é só que a mídia se arvorou em judiciário, é que ela o faz de forma a corroer o fundamento do Estado Democrático de Direito, que é o direito de todos serem iguais perante a lei. Mas é a lei e não a mídia. É exatamente essa questão dos meios de comunicação e de sua democratização que nós vamos discutir no segundo. Presidenta, voltando ao debate, falando da questão da democratização da comunicação e o papel da mídia no golpe e como ela atua e age sem nenhuma supervisão, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle, durante todos os governos do PT a gente teve uma certa dificuldade em tratar do tema, até com o próprio governo, né? A Conferência Nacional de Comunicação, ela só aconteceu no final do segundo mandato do presidente Lula, e durante todo o seu primeiro mandato, a questão da regulação, a senhora falava da regulação econômica, mas a Constituição do país, ela é muito mais abrangente no seu capítulo da comunicação social, e ela fala também da obrigatoriedade, principalmente na radiodifusão, de garantir o papel social dos meios de comunicação de massa naquilo que é o seu papel fundamental, que é o direito é a questão da informação. Como é que ficaria no caso de uma volta ao poder, se a senhora, nesse momento, já fez um outro tipo de questionamento e já se posicionou, já pensou sobre isso melhor? Sem ser só a regulação econômica, mas também garantir o papel social dos meios de comunicação, principalmente a radiodifusão. Eu vou te dizer o seguinte: eu não acredito que seja possível fazer qualquer regulação de garantir direitos sociais da população com concentração econômica. E acho que a gente tem de ter clareza que o mais difícil de fazer, porque o resto você tem de fazer com a sociedade. Você não vai querer que seja o Estado impondo
como é que você fará a participação social. Não é só a participação social, eu acho que é muito grave no Brasil também a concentração geográfica, né? Tem no eixo Rio, São Paulo, Minas, né? O Sul, como diria a Graúna, o Sul Maravilha, que ocupa todos os espaços, e aí você não tem tanta presença nos canais de comunicação das manifestações de outros estados. Mas eu acho que o que é grave, e é onde a roda pega, e aonde ali é que está a resistência, é o controle do meio de a oligopolização do processo te impede de fazer qualquer coisa. Você pode achar que o modelo em que eu mantenho a tal centralização hoje econômica e deixo e abro várias instâncias de discussão com a sociedade e a Globo melhora? Não, não melhora. Então, por que ela não melhora? Tem o poder econômico, ela controla os meios de comunicação e acredita que dá orientação para eles. Primeiro tem que dividir isso. Em nenhum lugar houve democratização se você não dividir essa capacidade. Porque, de uma certa forma, a mercadoria deles é informar. E se eles mantêm essa mercadoria sob controle, e sob controle econômico que é fortíssimo, você não rompe. O pessoal, quando sai da discussão da regulação econômica e vai para a diversificação, pela representação das mulheres, dos negros, da sociedade civil, sem a discussão da questão econômica, nós estamos fazendo o jogo da mídia. Porque não é essa a questão principal deles. A questão principal deles é que se você controla todos esses meios de comunicação em 4 ou 5 famílias, e elas controlam os meios, você jamais terá acesso democrático a eles. Jamais. Não há hipótese. E aí nós temos um problema. Temos. Que chama-se a diferença entre o controle dos processos de decisão e de confecção das leis no Brasil. Eu tenho de perguntar para você como é que nós poderemos assegurar que passe nesse Congresso uma lei de regulação da mídia. Eu acredito que uma das coisas negociadas pelo ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso em Curitiba, para se eleger presidente da Câmara, foi que ele não deixaria que esta lei de regulação econômica da mídia passasse. Porque a mídia tem de ficar caladinha quando se trata de lei de regulação econômica. Sabe por quê? Qualquer setor oligopólico tem de ser regulado, porque ele manipula o consumidor. No caso da mídia, manipula nós, que somos os que recebem a informação. Nos manipulam, porque vendem uma única versão. Então, tem de falar no controle econômico da mídia. Ela tem de ser controlada. Como você tem de fazer isso na área bancária. Esse país já teve 700 bancos. Hoje tem 5 grandes bancos. O que eu acho que foi a negociação do Eduardo Cunha? Porque um pouco antes dele ser candidato, alguém aqui ignorava quem era o Eduardo Cunha. A gente podia não saber os detalhes, mas a gente desconfiava, como diz o Guimarães Rosa. Eu sei que eu não sei o todo, mas desconfio um pouco. Sim. Né? Então, esse saber quem era o Eduardo Cunha foi negociado, porque pararam de falar, pararam de criticar. Eu tenho, assim, não tenho provas. Né? Também não é só convicções, eu tenho fortes indícios. Fortes indícios. Mas, prefeito, eu até não se questiona. Não, se você não tiver uma modificação. Sim, mas a pluralidade das fontes de informação ela é fundamental para qualquer sistema democrático. Porque se tiver uma agência reguladora, como tem em outras partes, na saúde, na educação, onde tem os conselhos, onde as pessoas participam, tem vários conselhos. Eu acho que eu estou entendendo. Não está dizendo que não se deva ter um controle, uma participação social no conteúdo. O problema é que quando você tem uma prevalência
do dinheiro que move tudo, Isso nós inclusive as ideias, né? Move inclusive as ideias, você começa a criar um padrão, né, de existência das telecomunicações que ninguém consegue mais romper, porque ele é como o Facebook. Posso dar um Sim. exemplinho? Não, O monopólio impede a qualidade. Mas eu só queria te dar um exemplo. Você sabe que em toda a teoria de agência reguladora elas podem ser capturadas? E geralmente elas são capturadas pelo poder? Por exemplo, um dos Sim. maiores problemas que qualquer governo tem é que o modelo de agência reguladora ele vai implicar numa presença. Quando eu te digo que não adianta achar que se resolve só com o Estado, você não resolve só com o Estado. Então, eu vou ter uma agência reguladora. Eu vou ter uma agência reguladora que pode ser capturada pelos poderes existentes. Ou você acha que não tem de ficar atento em relação a todas as agências existentes? A ANEEL, da energia elétrica, a ANP, do petróleo, a Anatel, das telecomunicações, para você perceber que há uma coisa que é estudada, isso, a ANS, a Anvisa, eu falo de todas, porque há uma literatura vasta que explica uma coisa que chama captura. A captura é quando a agência, e ela é fortíssima captura, e você tem de ter pesos e contrapesos. Por exemplo, em alguns lugares, o Departamento de Justiça dos países regulam, veem se as agências estão sendo capturadas ou não. O Banco Central é uma agência. Quem te disse que por ser agência não é capturado? A agência reguladora, não se esqueça, é uma agência do Estado. Sim. E como tal, passível de captura. Né? Não é, ou seja, o fato de ter agência não te garante controle social de nada. Depende também do governo. O governo vai ter de olhar a agência. Para isso, é fundamental que tenha, por exemplo, parlamentares que controlem, ajudem a controlar as agências. Deputados e senadores. Senão você não faz. Se no caso do sistema de radiodifusão brasileiro, que já não tem nem lei, né, que regule a concessão, que é uma concessão do Estado. Mesmo se você romper com a questão do monopólio e você redistribua as concessões de uma maneira mais transparente, mais democrática, isso garante, no seu modo de ver, a democracia na comunicação? Não, eu acho que democracia você só garante aquela história, todos os dias, todas as horas e sempre olhando e controlando. Não acredite que tem um momento que você conquista e relaxa, tá? A gente tem de entender a importância dos parlamentos. Sim. Porque o que acontece? Você acha que você elege o presidente, ele resolve tudo. É só você fizer o seguinte cálculo. Como é que foi... O que aconteceu no Brasil nos últimos... Eu precisei de 20 partidos para fazer maioria. 20. Quando você diz isso em qualquer lugar do mundo, todo mundo fica estarrecido. Como é que alguém... Com quem que você vai negociar para fazer 20 partidos? Que tipo de negociação é essa? Como é que pode ter um esfacelamento partidário desse? Presidente, Tem 20 projetos no Brasil? Vamos entrar nesse tema das alianças no próximo bloco. Eu só queria terminar isso lembrando, talvez a senhora até não conheça, porque foi numa fase mais final da vida dele aqui no Rio. O Brizola tinha uma imagem para contar essa história das agências. Ele dizia que era um garoto franzino segurando uma marimba de pedra dessas que se rodam, em que a pedra era tão grande que, em lugar do menino rodar a pedra rodava o menino. No próximo bloco, alianças nas eleições. Nesse terceiro bloco, o assunto vai ser perdão, aliança, eleição. O golpe é algo que pode ficar para trás ou ele vai ter que nos marcar eternamente? Presidente, a senhora acha que, como na sua frase dita em Berlim, né, os paneleiros merecem perdão? Olha, o que eu acho que merece compreensão e aceitação é que o povo, a parte que é povo, ou seja, não é a liderança, o que politizou, a parte que é povo,
ela sempre terá de ser resgatada. Não tem país que não busque unificar seu povo. Teve muita gente que bateu panela sem ter noção do que estava fazendo ou manipulado. E tem gente que bateu panela com má intenção. Tem os dois tipos. Agora, o que as pessoas têm de entender é que se ela, por acaso, bateu panela, fez manifestação, tá? E compreendeu as coisas, não tem problema. Não é uma questão de você ter um metro e medir cada pessoa. Porque senão fica uma coisa parecendo o bem e o mal. E política não é isso. Um país ele tem de se reencontrar. Eu acho que o Brasil tem de se reencontrar. Como que ele se reencontra? Não é fazendo acordo por cima. Não é fazendo o tradicional acordo por cima, em que nós já vimos, deu no que deu. Aquele acordo da ditadura, da transição da ditadura para a democracia, em que a gente foi obrigado a construir. Não sei se era necessário ou não vou entrar nesse caso, mas eu te dou uma consequência. Aquela decisão que faz com que haja anistia recíproca do torturador, né? Você tortura como terrorismo de Estado e é anistiado. Aí, depois disso, você vai entender por que é possível que no Brasil, que é uma coisa que a imprensa internacional todinha fica perplexa, no Brasil foi possível dizer que a ditadura tinha de voltar, homenagear o torturador, homenagear a tortura. Isso é um absurdo. Você não vê isso no Chile, você não vê isso na Argentina, não vê no Uruguai, porque a sociedade ali absorveu esse processo de forma crítica, prendeu quem tinha de prender. Esse processo. Pois é, isso não é bom. A gente tem que saber que não é bom. Nessa transição que nós vamos ter por essa situação de golpe para uma situação de estabilidade, é fundamental que haja um encontro. Quando é que esse encontro é? Ele tem data marcada? É em 2018. São as eleições diretas para presidente. Neste momento, eu acho que as coisas no Brasil têm que ser passadas a limpo. Esse momento eleitoral é um momento importante. Por quê? É só o voto? Não. É o processo de discussão do país. O país tem de saber o que ele quer. Como é que ele quer o futuro dele? Nós acreditamos que é um país que vai ser para os 208 milhões ou só para 35, 50 milhões? Esse país tem uma força imensa, uma imensa riqueza, né? Tem petróleo, tem minério, grande produtor de alimentos, de proteínas, de aviões, né? Teve capacidade de extrair o pré-sal no limite de 7 mil metros de lâmina d'água. Mas não é essa a riqueza dele. A grande riqueza desse país é a sua população. Um país imenso, com 208 milhões. Por que nós somos BRICS? O que são os BRICS? Os BRICS é a percepção da importância de grandes mercados internos. Essa autoestima que, não, mas só voltando atrás, era tão forte. Como ela se perdeu? Ela se perdeu porque eles estão tentando nos enquadrar. O golpe foi feito para nos enquadrar econômica, social e geopoliticamente no neoliberalismo. Mas voltando a 2018. 2018 é um momento estratégico do país. E em 2018, tudo que eles querem para manter o golpe é impedir que haja uma imensa liberdade de participação. E eles criaram um processo de um claro objetivo: tirar o presidente Lula das eleições de 18. Não interessa se depois ele vai ser absolvido, não interessa. E vai ser, porque estão condenando sem nenhuma base. Mas eles querem que ele não possa ser candidato e, portanto, de agosto até novembro, ele esteja inelegível. Bom, do que acusam Lula? Isso é importante. É importante que a gente discuta isso, porque foi assim que nós vimos com clareza que era um golpe. Porque quando, logo no início, foi proibido dizer que era golpe. Tentaram impedir que a gente dissesse que era golpe. No caso do Lula é perseguição. A palavra mudou. É um golpe
para persegui-lo. Qual é o golpe? Acusam ele de corrupção. Para ter corrupção, você precisa de ter, em qualquer legislação, você tem de ter dois casos. Dois itens, vamos dizer, dois requisitos. O ato de ofício? O ato de ofício e a vantagem. O que é o ato de ofício? O ato de ofício é, se eu assinar um decreto, uma lei, um contrato, se eu tomar uma medida. Bom, no caso do que estão acusando, que é o triplex, que o triplex é dele, não tem ato de ofício. O próprio juiz reconhece que não tem ato de ofício. Começa a ser um processo capenga. Qual a vantagem? A vantagem seria o apartamento. Ora, o apartamento não é propriedade dele nem posse dele. O apartamento é propriedade do FIFGTS. E aí, o que você tem? Você tem a instabilidade democrática produzida por um golpe, onde esgarça-se completamente o tecido judicial e você tem a seguinte história. Tem juiz que diz que não leu o processo, mas acha que ele é perfeito. Tem gente que antes de juiz, que no mundo isso é absolutamente, é uma coisa que em qualquer lugar que você vai e diz que o juiz falou que ele tem de ser condenado, é caso de nulidade imediata. Então, nós vivemos um momento que toda a população tem de entender que há um processo persecutório com o Lula, com o objetivo claro de impedir que de agosto a novembro ele seja candidato. Eu acredito que logo depois de novembro, eles até absolveriam. Para serenar os ânimos? Óbvio, sereniza os ânimos e também pela visível absurdo. Você pega grandes juristas internacionais e eles falam isso. Eu vim de um debate na Alemanha em que isso ficou claro na Universidade. Mas o processo eleitoral sem o Lula pode ser assim, um tanto quanto confortável e previsível para eles, ou você acha que pode gerar uma insondável reação na população? Eu acho que aquilo que a gente estava discutindo há pouquinho, não vai haver um reencontro. Você não solda o Brasil, você não cria estabilidade. Um processo eleitoral sem o Lula é um processo casuístico. E tem uma coisa complicada, né? Ele impede que o país se reencontre, porque o país vai ter de buscar se reencontrar. Ele vai ter de se reencontrar em algum momento. Um processo eleitoral sem o Lula não torna legítima. Não torna. E mais, torna sempre suspeito. E aí nós caímos naquelas, vamos dizer, nas manobras. Agora estão inventando uma manobra que sempre surge, né? Vamos lembrar, surgiu quando o Jânimo foi impedido, né? Que é o plebiscito, e surgiu depois da Constituinte de 88. Quando eles veem que não tem muita saída, eles vêm com o parlamentarismo. Ora, no Brasil, como nos Estados Unidos, países como nós, países que tiveram escravidão, países que têm problemas de fissura nas suas populações, não pode ser parlamentarismo. E o mesmo parlamentarismo tem de ter muita tranquilidade para que você não precipite uma crise. Nós todos estamos assistindo o que está acontecendo na Alemanha, a imensa dificuldade da chanceler Angela Merkel de fazer um novo governo. E mesmo sendo dentro da Europa quem está em melhores situações de equilíbrio econômico, sem dúvida, sem dúvida. E sendo uma política muito competente. Até uma outra questão, quer dizer, a nossa dimensão como país, né, no mundo, ela indica uma tendência presidencialista, como acontece nos países de maior extensão do mundo, Estados Unidos, a União Soviética, a Rússia, né, que deixou de ser a União Soviética, mesmo assim, né, a China, são países que têm necessidade de um governo central, né, senão eles se esfacelam. A Federação do Brasil é uma ficção. Né? Não, ela é importante. Nós podemos ter uma centralidade, mas podemos levar em conta também que tem 27 estados, uma diversidade cultural, social, econômica. E, sobretudo, lembrar sempre que não dá mais para concentrar o crescimento só num lugar do Brasil, né? Não dá mais para ser só o Sudeste e o Sul. Ainda nessa questão das alianças,
A senhora acha que o PMDB implode nesse processo de 2018, com Temer conduzindo ele para uma aliança conservadora e a parte forte do partido no Nordeste caminhando para uma aliança com o Lula? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, ó. Na transição da ditadura para a democracia, depois da Constituinte, o Brasil criou um centro democrático. Esse centro democrático era progressista. Esse centro democrático, de uma forma ou de outra, ele participou como o MDB, como o PMDB e como uma frente das coalizões que se formaram. Recentemente, ou seja, no governo Lula, esse centro democrático, uma parte dele expressiva, passou a ter uma hegemonia de direita. E vai ter de reconstruir o centro democrático. Não existe como o Brasil não tenha processos de coalizão. O que não é possível que tenha no Brasil é o seguinte: é impossível que o Brasil tenha 32 partidos. Nós tivemos o fim da lei de barreira, né, da cláusula de barreira, ela caiu, se eu não me engano, foi uma decisão do Supremo, se eu não me engano, e dois outros itens democráticos importantes na nossa legislação eleitoral se transformaram em mecanismos adversos para criar no sistema eleitoral um grande fisiologismo. Eu falo do fundo partidário e do tempo de TV gratuito. Esses dois fatores são fatores democráticos. Ter um fundo partidário e ter tempo de televisão gratuito. Só que quando você tirar a cláusula de barreira, o que você instaura? Você instaura o mercado. Que mercado? O mercado que compra e vende tempo de televisão e que busca o fundo partidário para levar vantagem. E aí você me diga o seguinte: tem 32 programas para o Brasil? Não, não tem. Como é que alguém forma um partido e como é que aquilo que é intrínseco a um partido, é natureza do partido, ele quer chegar ao poder porque ele quer executar um programa partidário. Quando isso acontece, você instaura a fisiologia, porque 32 vão negociar o quê? Como é que ele chega no governo? Ele chega no governo negociando cargo, negociando emenda e negociando voto. Então, você cria na base uma lógica eminentemente fisiológica que corrói o sistema e transforma esse sistema em passível de ser hegemonizado por uma extrema-direita que era conservadora do ponto de vista civilizatório, o senhor Eduardo Cunha, e mais do que isso, que segundo o que se sabe, né, os que compraram os votos dizem, usava uma plataforma de corrupção para construir uma maioria parlamentar. Então, trocando claramente miúdos, você tem de mudar essa estrutura, porque senão não dirige esse país. Ele não é governável. Não é possível ficar achando, como alguma imprensa acha, que a competência política da conversa resolve um problema que é estrutural. Não é possível que o governo Fernando Henrique precisasse de 3 partidos para fazer maioria simples, de 4 partidos para fazer maioria de 2/3. O Lula precisou no primeiro mandato de 6 e 8, no segundo de 8 a 12, às vezes mudava, voltava para trás. Eu cheguei a precisar de 20. Então, você imagine se é possível negociar assim. Eu acho que essa questão é uma questão que está no centro do processo. Se a gente olhar a história, nós vamos ver o seguinte: sempre a eleição presidencial, ela levou a formação,
a uma visão, enfim, a um projeto mais progressista, seja ele de centro-direita, seja de centro-esquerda. Sempre o parlamento no Brasil, desde o Segundo Império, foi mais conservador, porque os filtros midiáticos, financeiros, oligárquicos são mais fortes. Nós precisamos de entender que governar não é só eleger o presidente. Governar, eleger o presidente e os senadores, os parlamentares, aqueles que vão decidir. Veja a França, eles elegem o presidente, um mês depois elegem o Congresso, dando espaço para o presidente fazer sua campanha. Não precisa de ser assim. Nós temos alguma coisa muito pior que está ficando evidente nesse processo eleitoral que se aproxima agora, que foi a redução dos prazos de filiação e de fidelidade partidária. Porque só por isso nós estamos encontrando situações em que há 4 meses, 5 meses do processo, do início real do processo eleitoral, né, candidatos ficam discutindo se vão se filiar ao partido A, ao partido B, ao partido C, se vão criar um partido. Não tem cláusula de fidelidade, né? Por exemplo, inadmissível em outros lugares do mundo que uma pessoa saia daqui e mude para lá. E que seja candidato. E que seja candidato. Mudar pode mudar. É quase não muda. Não, sim, ela tem o direito. Sabe por quê? Mudar. Porque tem uma penalidade muito forte. Sim, mas ela tem o direito de mudar e deixar de concorrer, paga um preço. Pode, mas paga um preço. Uhum. Às vezes não também. Você tem razão. Às vezes não, porque eu estou pensando aqui no Melanchon. Né? Que foi pro terceiro, né? A menina do Chile também, que conseguiu 20%. Você tem também fatos que... Os bônus dessa mudança. Que quando é de movimento, né? Quando significa uma divergência real, a formação de um partido real, né? E não um partido de ocasião. E como seria 2018? Eu acho que 2018 nós vamos ter de fazer eleição presidencial. Acho que cabe a gente discutir uma constituinte, até para poder ter legitimidade popular para fazer uma reforma. Os referendos revogatórios. Eu acho que seria o caminho de o referendo revogatório é um dos caminhos. Nós temos de usar muito referendo. Que é plebiscito, né? Referendo revogatório é um plebiscito em que você vai discutir se você vai revogar o quê. Por que você tem referendo revogatório? Porque você veja bem, um governo que não foi eleito, cujo presidente e seus componentes não têm votos, não foram eles os eleitos, que aproveitaram num golpe e subiram ao poder, que utilizaram uma maioria extremamente questionável para fazer reformas que não tinham sido aquelas designadas para o povo. E aí, você vai aceitar que eles vendam a preço de banana o patrimônio nacional e que isso fique por isso mesmo? Eu acho que a iniciativa do senador Requião de avisar as embaixadas e a quem interessar possa que havia uma grande insegurança jurídica ao tentar aproveitar essa situação de instabilidade política do Brasil, que leva a uma insegurança jurídica e fazer negócio. A pessoa que fizer isso, o grupo político que fizer isso, o grupo empresarial que fizer isso, o país que aprovar uma coisa dessas, tem de saber que corre risco. Qual é o risco? Ele está carecendo de sustentabilidade política. Ele não tem legitimidade para fazer essas coisas. Daí a proposta de referendo regulatório. Em 18, eu acho que 18 implica em duas coisas: um reencontro democrático e uma avaliação do que o Brasil quer de si mesmo. Qual é o caminho? Vai fazer essa maluquice, essa absurda maluquice, que é a emenda constitucional do teto, a emenda constitucional não, já aprovada, a emenda constitucional já aprovada do teto dos gastos por 20 anos, 5 presidentes da República, que ela retira o pobre e a população do orçamento, e retira a população do voto.
Então ela é incondicional, mas ela tem uma gravidade maior. Ela compromete o futuro. Porque quando ela trata a educação e a saúde, mas a educação sobretudo, da forma como está tratando, depois a gente pode falar do que estão fazendo com a saúde. A educação no Brasil ela tem um papel duplo ou triplo, mas duplo, eu vou simplificar no duplo. De um lado, ela torna perene. Quando você cria uma política de distribuição de renda e de riqueza, uma das coisas mais importantes é você garantir que as pessoas não voltem atrás. A educação, ela garante que não tenha volta atrás. Ela bota o patrimônio sendo... A pessoa carrega ele, não tem como tirar dela. Internaliza. Olha, me dá o seu corpo. Internaliza. Né? Não pode fazer isso. Não. Internaliza. Isso ela faz. Então ela cuida de um país que tem essa diferença, essa miséria, essa desigualdade. Do outro lado, o segundo papel é que esse país não é um país, como eles querem muitas vezes dizer, né, produtor de commodities. Não é um país produtor de commodities. Um país que foi capaz de criar toda a tecnologia de exploração do petróleo, que faz o avião, que tem uma agricultura baseada na melhoria, na adaptação das sementes e etc., dos cultivares para a nossa realidade e tal. Mas esse país, do ponto de vista de todo o avanço científico e tecnológico, ele está atrasado. Ele precisa de dar uma corrida. Ele tem o lado da riqueza. O que é o lado da riqueza? Você tem de desenvolver a ciência. Você tem de ter ciência básica. Ciência básica custa dinheiro em qualquer lugar do mundo. E não tem essa que você vai lá e traz para cá, porque não traz. Não traz, não tem essa. Todo país que cresceu e que virou uma nação desenvolvida, porque uma nação desenvolvida é completamente diferente de crescimento de PIB. É uma nação que produz ciência básica, porque vai gerar tecnologia e vai fazer inovação. Para isso, tem de ter educação de qualidade. O que nós fizemos? Nós sabíamos que precisava de dinheiro para fazer isso. Por que a gente fez o Fundo Social do Pré-Sal? Em que a gente colocava no Fundo Social do Pré-Sal os recursos para poder investir nisso. Porque isso é o passaporte para o futuro. Esse é o passaporte. Ora, primeiro ato desse governo golpista e usurpador é uma maluquice. É simplesmente criar um teto de crescimento da educação, do gasto da educação. Nós, sem o Fundo Social do Pré-Sal, gastamos, dado todo o critério que era, né, tanto por cento da receita líquida, etc., nós gastamos 54 bilhões a mais. Porque senão você não dá conta. Porque nós temos de entender que no Brasil tem de distribuir riqueza. E o que é distribuir riqueza? É educação de qualidade para o povo brasileiro. Não é para uma elite sozinha ter acesso ao que é de melhor na cultura mundial, internacional e no Brasil. Tem de ter educação. Aposentadoria. Porque aposentadoria é quando as pessoas que trabalharam toda a sua vida têm amparo e têm proteção. E tem de ter patrimônio. O que é patrimônio? O povo desse país. Terra e casa. Terra e casa. Distribuir riqueza é isso. A senhora mencionou, agora vai ser o tema do nosso último bloco. PEC do teto dos gastos, reforma trabalhista, tentativa de extinção do farmácia popular. O governo Temer parece um teatro de horrores e o último ato dessa peça parece ser agora a reforma da Previdência que ele pretende fazer votar até o final do ano. A presidenta Dilma acredita que Temer possa realizar esse plano de aprovar finalmente a reforma? Olha, eu acredito no seguinte, acho que quanto mais perto de 2018, mais o dilema
que envolve o governo Temer, fica mais difícil de ser solucionado. Qual é o dilema? Se ele fizer aquilo que prometeu ao mercado, a reforma da Previdência, por exemplo, e em toda a turbulência que essa reforma apresenta em relação ao direito dos trabalhadores. Se ele fizer isso, ele agrada ao mercado, mas quanto mais perto de 2018, ele mais desagrada a população. E ao desagradar a população, os nobres deputados você pode usar vários adjetivos, mas eles não são suicidas. Então, a probabilidade de uma aprovação de 308 votos, né, ela fica menor. No entanto, eu não posso te dizer o que vai acontecer, mas eu posso te dizer o que não devia acontecer. Não devia, e não é possível se admitir, que um governo que não tem a menor legitimidade, que não teve votos, se arvore a fazer uma reforma que lida diretamente com a vida das pessoas. E não é de umas pessoas, de todos os brasileiros e brasileiras que trabalharam a sua vida inteira, que lida com isso, que mexe com a vida, que mexe com o anseio das pessoas, com a sobrevivência, como é que uma família se mantém. Não é possível que isso seja feito por um governo que não tem a menor legitimidade. Essa é uma questão que tem de ser resolvida depois da eleição de 18, com um presidente legitimamente eleito, num processo amplamente democrático. Eu não acredito em hipótese alguma que o que tem ocorrido no Brasil, as ditas reformas, elas produzem boas consequências. Você veja essa contradição. Aprovar uma reforma trabalhista que precariza o trabalho, que transforma um posto de trabalho em 3, porque divide, né? Trabalha 10 horas, vai tornando cada vez o trabalho parcial, vai criando uma insegurança imensa nas pessoas, que é o que está acontecendo em alguns países do mundo. E aí, o que acontece com a Previdência? Vai criando um déficit maior na Previdência, porque a contribuição das pessoas diminui. Então, quando você não olha para os trabalhadores, você só quer beneficiar alguns poucos ricos, você produz consequências absolutamente contraditórias. Essa reforma trabalhista, ela abre um rombo na Previdência. Então, eu sugiro que seja prudente para todos nós. E acho que todos nós temos de lutar por isso. A eleição presidencial de 2018 já começou. Ela começou não porque estão fazendo campanha eleitoral, mas porque estão discutindo os problemas. A discussão dos problemas feitas por você, por mim, por todos nós, em cada uma das nossas áreas, é fundamental. E acho que a iniciativa do presidente Lula de fazer caravanas para discutir as grandes questões, ela é uma iniciativa muito importante, porque ela cria esse espaço democrático que não precisa do dia 18, aliás, do dia 18, de 2018 para ocorrer. Você tem de discutir seu país todos os dias e todas as horas. A senhora acha que é possível levar avante a ideia de um candidato que surja num truque, como se sem querer rimar, Hulk? Olha, eu acho que no Brasil é muito difícil esse processo. E acho, por que eu acho? Porque nós temos uma experiência de candidatos feitos pela mídia, né? Os caçadores, Marajá e companhia. Mas um outsider hoje está se mostrando cada vez mais difícil de decolar. Você tem hoje 2 outsiders. Um que é o padrão, né, vamos dizer, o Trump tupiniquim, que é o Bolsonaro. Não, o Trump tupiniquim, para mim,
é o prefeito de São Paulo. Eu tinha tirado ele do lista de personagens. Pois é, você já tirou, mas ele é que é o Trump, é o chamado gestor que não gera, entendeu? Com o Jota. Gestor com o Jota, embora tem boa essa sugestão. O outro, sabe, uma pessoa que tem todo o direito de querer ser candidato, é um brasileiro nato. Mas, me desculpem que o exemplo, por que eu falo isso? Porque eu assisti uma cena dantesca em Harvard. Eu assisti ser considerado política social a distribuição por programa de auditório de uma casa, 2 casas, 3 casas, quanto a carência de casa no Brasil, déficit habitacional, se conta por milhões. E nós começamos a encarar esse déficit habitacional com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos 4,5 milhões de moradias, entregamos em torno de 2,7 milhões. E eles estão interrompendo, eles estão fazendo, pararam com Minha Casa Minha Vida, que era a população carente, aonde que tem o déficit, e estão fazendo Minha Mansão Minha Vida. Faixa 1 virou 0. Faixa 1 desapareceu do mapa, e é ali que estava a necessidade, era ali. E você veja o seguinte, não é possível fazer programa social no Brasil com essa carência para 4, 5 pessoas. Programa de auditório está aquém, como eu disse lá no início do programa, do seu programa, eu disse, olha, programa de auditório é pior que os programas pilotos do PSDB. Os programas pilotos do PSDB pelo menos era para 50 mil. O nosso foi para, vou repetir, Bolsa Família para quase 56 milhões, mais médico a 63 milhões. A senhora não enxerga como tentam fazer crer o perigo Bolsonaro, a polarização Bolsonaro versus Lula, que a meu ver também não existe? Olha, eu acho que o Bolsonaro não é uma ficção. Acho que, e nem tão pouco como perguntaram para mim lá fora, se o Bolsonaro era um produto da militar. Não é também. As Forças Armadas brasileiras não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro faz parte, tá, desse processo golpista que desencadeia um processo de intolerância, de racismo, de misoginia e que cria um antagonismo dentro do país porque trata todas as questões sociais como sendo produto de uma mente que quer se aproveitar do pobre. Você lembra da história que a Bolsa Família era a Bolsa Esmola? Essa é a visão desse pessoal de direita. Mostra da parte deles uma ignorância e também uma ignorância lapidar, porque o Bolsa Família ele está feito em cima do imenso cadastro da pobreza no Brasil, que a gente sabe onde estão, quem são, se não destruir o cadastro, onde moram, que nós levamos 13 anos construindo. E, ao mesmo tempo, em cima de uma plataforma digital, que é um cartão, em que não há um contato clientelista muito ao gosto, né, desses aí que nos acusam. Nós jamais aceitamos uma relação clientelista com a população. Nós entregávamos o cartão através do banco. Por quê? Porque ele tinha o direito de receber o cartão, ou ela, geralmente ela, que era cidadã. Por que era ela? Porque a gente sabe que mulher na família brasileira ocupa um papel fundamental. Sem falar mal dos homens, mulher não bebe no bar da esquina. A mulher a mãe faz qualquer negócio para dar comida para os filhos, para dar uma coisa melhor para o filho. É por isso que foi para a mulher. E também porque a gente tinha uma condicionalidade. Se você tem uma condicionalidade que é garantir que a criança e o jovem compareçam no mínimo, tenha uma taxa de presença de no mínimo 87%, né, de comparecimento às aulas, e que faça vacina 3 vacinas obrigatórias, e a mulher faça 3 pré-natal, tem de ter a mulher fiscalizando, ela te ajuda a fazer isso. Então, é uma visão absolutamente errada do país.
E eu acho lamentável, porque também tem uma hora que eu fico achando que o componente exclusão, o componente da desigualdade, que é a exclusão histórica no Brasil, ele se combinou com a lógica do privilégio. Nós somos o maior país negro, fora da África. E o segundo maior, se contar a África, o primeiro é a Nigéria. Nós vivemos em escravidão até 1888, quando eu fiz a conta do dia que eu nasci. Quando eu nasci eu nasci em 47, né? Tinha 12 anos até o final do século, mais 47, dá 59 anos. Tinha 59 anos que a escravidão tinha acabado. Você acredita que 57 anos acaba com essa marca terrível que é a escravidão? Não, não acaba. Muito menos 138 anos. Então, o que é agora? O que nós temos de ver? Nós temos de ver que tem um componente de privilégio. Aquela história da mulher sobre, eu não sei se vocês viram, um Twitter entre a patroa e a empregada. E a patroa reclamando da empregada de forma dura. Vocês viram isso? Para mim, em toda a exclusão no Brasil, tem um lado que tem a lógica do privilégio. Sim. Então, quando aquela história, esse pessoal está transformando os aeroportos do país numa grande rodoviária. Porque antes no aeroporto só entravam eles, uns poucos. A hora que começa a entrar o povão, acham, né, tá demais. Uma das coisas que mais me comoveu foi assistir uma formatura, e agora eles acabaram com a formação de médicos no Brasil, e a classe média tem de perceber que este golpe é contra ela, vai reduzir as oportunidades de trabalho dela. A proibição de novos cursos. Mas eu assisti uma formatura de médicas, e uma das moças que estavam formando em medicina, ela era negra, e ela disse o seguinte: no Brasil, quando a senzala vira médica, a Casa Grande surta. Ela tem toda a razão. Eu queria agradecer em nome de meu e da Beth e dos leitores do Tijolaço, agradecer de coração a sensibilidade que a senhora teve com um veículo alternativo, que é a parte que nós podemos fazer pela democratização dos meios de comunicação. Batalhar, insistir, trabalhar para que não só o nosso país reencontre o caminho da democracia, como também a nossa profissão reencontre o caminho da liberdade e não fique contida em 4 ou 5 veículos que impõem a visão que tem o povo brasileiro. Obrigado. E aí eu posso fazer uma propaganda final? Pode. Leia o Tijolaço.